Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade. Agora eu vou apresentar uma outra obra do autor João Batista Freire, uma obra que ele publica em 2003. E essa obra acaba concretizando um grande projeto do João Batista Freire, que era estabelecer conteúdos, temáticas para as séries do ensino fundamental, né? Eu, como sempre, vou apresentar um resumo, não vou apresentar a obra completa, eu apresento sempre para vocês o que eu acho que pode virar questão de estudo. Tá legal? Então vamos lá. O João Batista Freire ele vai tentar organizar, então, nessa obra, algumas temáticas e subtemas. Primeiro, ele apresenta uma breve síntese da educação infantil, falando e valorizando as funções simbólicas, a imaginação e a fantasia, né? Falando também que é preciso compreender o seu simbolismo, como a questão do pré-verbal, função da coordenação motor e verbal, no aperfeiçoamento do desenvolvimento das crianças. Mas ele vai dizer que para a educação infantil, ele indica o Educação de Corpo Inteiro, a outra obra que a gente apresentou na aula anterior. Então, essa obra ele está mais focado no ensino fundamental. E a partir daí ele estabelece algumas características para desenvolver intelectuais, morais, sensoriais, motoras e afetivas. Ele vai dizer que os educadores estão mais preocupados com alguns aspectos e deveriam ter mais a concentração nos esforços da construção de uma coletividade. Então, que a educação, que o ensino caminhe na direção do coletivo, do cooperativo, né? A concepção de currículo sempre apontando para as soluções para a vida social, entendendo a educação como uma prática também social. Diz ele que as ações pedagógicas para o desenvolvimento do indivíduo devem ser sempre no meio ambiente humano. Esse meio ambiente humano é social e cultural e valorizado sempre pelas tarefas coletivas. Ele vai dizer também que na área da educação física criou um certo consenso sobre quais seriam os conteúdos da educação física escolar. Porém, ele acha esse consenso um tanto quanto prematuro, devendo ainda permanecer os debates aquecidos. Acha inadequado enquadrar jogo, esporte, luta e ginástica numa mesma categoria. Ele vai dizer, por exemplo, que o jogo é uma categoria maior, uma metáfora da vida. O jogo é uma simulação lúdica da realidade. Outras categorias, por exemplo, costumam ficar de fora, como musculação, corridas, alongamentos, relaxamentos, etc. Então ele faz uma crítica. Nessa obra, ele vai dar um valor especial ao jogo e exercício. Para ele, jogo e exercício vão ser os temas em que esses conteúdos vão orbitar. Então ele vai dizer também que a educação física recorre às práticas corporais, intervém mais para desenvolver conhecimento do que para transmitir verdade. Esse conhecimento deve advir das relações entre as pessoas e seu mundo, tendo como resultados a produção do conhecimento original e singular nessa interação entre os indivíduos, o favorecimento da apropriação de patrimônios culturais produzidos pela humanidade enquanto práticas corporais. E esses patrimônios culturais podem ser conhecimentos do próprio corpo, do meio ambiente, da cultura da educação física. E continua o autor, diz que a educação física deve dizer a que veio e o que ensina. E vai reforçar a ideia de que nunca nos ensinaram na escola a sermos sensíveis, nem a lidar com nossas emoções, a viver em sociedade, no sentido ético, só funções intelectuais. A mesma questão que ele coloca lá na educação de corpo inteiro, né? Deve matricular não só a cabeça das crianças na escola, mas o corpo inteiro, a cabeça, o corpo, as emoções. Continuando o autor, João Batista Freire vai dizer que o conteúdo de educação física, no modo geral, devem circular entre o jogo e o exercício corporal. Já falei, jogo e exercício corporal são dois temas, dois conteúdos que ele acha que merecem um maior destaque. Então desenvolve no seu livro todas as expressões do jogo, em forma de brincadeira, de luta, de ginástica, de esporte, etc., ou de exercício corporal, também com várias variações. Procura oferecer opções de currículo escolar para o ensino fundamental, com algumas pequenas passagens de educação infantil só no início, né? Vincula, então, temas e subtemas específicos para cada série, ou, se vocês quiserem, a cada ano, através do jogo e do exercício. A estrutura da aula
ele vai dizer que a aula deve ser organizada em 3 partes vinculadas, não são etapas estanques entre si. A primeira parte é uma conversa, seria uma roda de conversa sobre o que será desenvolvido na aula, olhar para dentro, tomada de consciência dos estudantes e acatar também algumas sugestões dos estudantes. Segunda parte, ele vai dizer que deve ter atividades com temas e subtemas da aula anterior, né? E atividade com novo tema e subtemas da aula atual. Ou seja, na segunda parte, há sempre um retrospecto do que foi vivido na aula anterior. E na última parte, terceira parte, uma roda de conversa sobre o que foi realizado na aula. Como no primeiro momento, as práticas não estão ocorrendo, é uma reflexão do que foi realizado, um olhar para dentro, né? Então, a gente tem que entender que há uma estruturação de aula em 3 partes. Primeira parte, uma conversa sobre o que vai ser desenvolvido, apresentando temas, subtemas, objetivos do professor, ver como é que os alunos estão, como os alunos estão, tomada de consciência, e acatar as sugestões, algum tipo de sugestão dos estudantes. A segunda parte, então a primeira parte é uma conversa, é uma apresentação de propostas, escutar os alunos, etc. A segunda parte, sim, é uma parte prática, em que os temas e subtemas vão ser articulados. Ele recupera o subtema ou tema da aula anterior e apresenta sempre um novo. Na terceira parte, faz também uma roda de conversa, refletindo sobre o que foi feito da aula, como exatamente no primeiro momento as práticas não estão ocorrendo, é a reflexão do que foi realizado, segundo o autor, olhar para dentro. Então, perceba essa aula em 3 partes, uma roda de conversa no início, os temas e subtemas sendo desenvolvidos na segunda parte da aula, com uma retrospectiva da temática anterior e, no final, uma reflexão do que foi feito. Então, os temas selecionados. Ele vai trabalhar com vários temas, né? Então, ele vai dizer sensibilização corporal, né? Jogos simbólicos, jogos de construção, jogos de regra, rodas cantadas, a mesma coisa que o brinquedo cantado, brincadeiras populares, os jogos tradicionais da infância, ginástica geral, dança folclórica, luta simples, jogos pré-desportivos, atividades de fundamento dos esportes, ainda mais atividade de percepção corporal, relaxamentos, alongamentos, lutas, ginásticas, danças, atividades alternativas, esportes individuais, esporte com raquete, esporte sobre rodas, esporte com bola. Então percebam que esses temas vão se articular a subtemas, né? Ou seja, cada tema desse tem vários subtemas que serão desenvolvidos. Essa sensibilização corporal seria uma conscientização corporal. Esses jogos simbólicos, a gente já falou, aquele jogo de fantasia, aquela questão. Jogos de construção é uma fase de transposição entre jogos simbólicos e jogos de regra. Rodas cantadas, brinquedos cantados, brincadeiras, ginástica geral, aquela ginástica que vai trabalhar, né, de uma forma geral os grandes grupamentos musculares sem ser específico, uma dança folclórica, uma luta simples, equilíbrio, desequilíbrio, ataque e defesa, não é uma luta específica. Jogos pré-desportivos, aqueles jogos de alguma forma vão dar habilidades para que os alunos possam fazer jogos esportivos mais tarde, né? O lançar, o passar, o atacar, o defender. Atividade de fundamentos dos esportes, aí sim, você trabalhando a técnica esportiva. Atividade de percepção corporal é outra que você vai trabalhar sensibilizações, relaxamentos, para vocês trabalharem com as crianças, alongamentos, né? Lutas, aí sim, são as lutas específicas, ginástica também, as ginásticas específicas, uma ginástica artística, uma ginástica rítmica e esportiva, as danças, ou seja, uma dança que também já vai englobar uma certa especificidade, atividades alternativas, que seriam práticas corporais alternativas, esportes individuais, né? Esporte com raquete, sobre roda, esporte com bola. Ou seja, há uma gama de temáticas que agora ele vai apresentar, então, os subtemas para relacionar. Quais são esses subtemas? Habilidades de estabilização, sociais, perceptivas, manipulação, desportivas, simbólicas, intelectuais e de locamento. Então, são habilidades, isso vai ser desenvolvido, vai ser ensinado, vai ser trabalhado com os alunos. Capacidade não, capacidade a criança já tem, você vai desenvolver, afetivas e motoras, né? É tipo como uma concepção de uma coordenação, né? Então, habilidades e capacidades, há uma diferenciação, né? Habilidade se ensina, né? É possível ser treinada, a capacidade se potencializa, se desenvolve. Né? Essa habilidade, estabilização, sociais, perceptivas, manipulações esportivas, simbólicas, intelectuais e deslocamento, a gente vai ver a seguir como é que ele apresenta. Então, habilidade de deslocamento, andar, correr, saltar, desviar, rolar, girar, abaixar, levantar, contornar, subir, descer, escorregar. Habilidade de manipulação, lançar, segurar, chutar, bater, rebater, equilibrar, apertar, afrouxar, tocar.
Habilidade de estabilização, equilibrar-se, ficar de pé. Então perceba, quando ele fala que equilibrar, você está equilibrando alguma coisa, como se fosse equilibrar um bastão na palma da mão. Equilibrar-se é de estabilização, ficar de pé, ficar deitado, ficar agachado, apoiar-se, imobilizar-se. Habilidade esportiva, desarmar, driblar, fintar, cabecear, passar, finalizar, conduzir, antecipar e controlar. Habilidade social, cooperação. Essa é a única habilidade que ele vai dizer. Cooperação. É preciso ser treinado, é preciso ser desenvolvido. Né? É uma habilidade, é capaz de ser ensinado. Habilidade intelectual. Táticas, diálogos, teorias, textos, tomar de consciência da prática, imitações, criações, criatividade. Habilidade perceptiva. Sensibilidade, noção de tempo, noção de espaço, noção do próprio corpo. Habilidade simbólica, imaginação, fantasia. Capacidade motora. Força, resistência, agilidade, velocidade e flexibilidade. Capacidade afetiva, amor, altruísmo, que é a diferença do egoísmo, agressividade, não desenvolver agressividade, mas conter a agressividade. Violência, mesma coisa, não desenvolver a violência, conter a violência. Fraternidade e confiança. Então perceba, daqueles subtemas, tá? Daqueles temas e subtemas aqui, ele vai definir os temas, tá? Ele vai definir os subtemas, desculpe. E é importante vocês sentirem o que é, vocês entendendo qual é o subtema que vai aplicar em cada tema, você consegue desvendar qual é a estratégia dele, tá? Então, cuidado para isso, entenda é importante entender os subtemas, tá? Até mais importante do que os temas. É bom saber que os temas principais é o jogo e o exercício, tá? A questão de habilidades de deslocamento, manipulação, estabilização, isso vem lá de Galahu, né? Habilidade esportiva, e depois habilidade social, ou seja, ainda está no nível da habilidade, as capacidades são só duas, habilidade intelectual, habilidade perceptiva e habilidade simbólica. Ou seja, tem que fazer uma ideia de entender como é que ele faz a trama. Habilidade, você tem que fazer atividades para que vocês possam ensinar no aspecto de convivência, de percepção. Tá? A capacidade não. A capacidade você vai desenvolver. A capacidade a pessoa já tem, ela já é capaz de, né? E você só vai dar desenvolvimento a isso. Força, resistência, agilidade, velocidade, flexibilidade, motor e afetiva, amor, altruísmo, combate da agressividade, combate da violência, fraternidade e confiança. Perceba? Então é lógico que a capacidade afetiva vai se combinar com a habilidade social, para cooperação, etc. Continua aí. Freire faz uma longa apresentação do jogo e vários pensadores que desenvolveram o aspecto importante do jogo e desenvolver o jogo, né, nas aulas de educação física, na escola como um todo. Volto a dizer, jogo e exercício são duas temáticas em que o João Batista Freire estrutura toda a sua argumentação. Então ele fala vários pensadores, nem adianta citar, mas eu fiz um apanhado do que ele desenvolve. Primeiro que o jogo nos favorece, não esquecer as coisas aprendidas, manter a aprendizagem e desenvolvê-la também, aperfeiçoar essa aprendizagem, enfrentar novos desafios. Há também a educação do simbólico, a educação do símbolo, a interiorização desse simbolismo, o jogo para facilitar a criatividade, o jogo para se descobrir interiormente, e o jogo de trabalho, um jogo educacional, seria um jogo pedagógico. Cita Piaget e compara o jogo no desenvolvimento da criança, né? Vai a questão do pré-verbal, meses de vida, que seria aquele jogo de exercício, usa suas possibilidades sensório-motoras para desenvolver. Na fase verbal, que já há a possibilidade da fala, deixa de ser sensório-motor e passa para outras relações, e aí com aquela história de Piaget, até chegar à questão do mais tarde, 6 a 7 anos, quando ela não deixa de ser autocentrada, mostra sociabilizada, aí é possível fazer relações de troca, de cooperação, competição, vão entrar no jogo. Pensando que nessa questão desse jogo simbólico, jogo de faz de conta, né, o jogo de fantasia, há uma fase transitória que é o jogo de construção, né, que é importante, está lá na aula anterior. Esse jogo de construção é uma fase ainda intermediária, né, para se chegar ao jogo de regras ou o que ele chama de jogo social. Então a criança ele vai se fundamentar em Piaget, ela tem uma autocentração até uns 6, 7 anos, né? Então não adianta você querer desenvolver aspectos de cooperação com essas crianças, solidariedade, porque ela
olha muito para dentro e quando você dá o material, ela não quer dividir esse material. Tem crianças que já mostram uma certa maturidade nisso, de acordo com a experiência que elas viveram anteriormente, né? Mas ele vai dizer que esse jogo de regras, né, esse jogo social, só quando a criança já se mostra sociabilizada e já consegue fazer relações de troca, de empréstimo, de pertencimento, mas relações de cooperação, de compensação, entender também as regras, né, nesses aspectos, isso que é muito importante. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma apresentação muito sintética da obra do João Batista Freire, mas eu extraí o que é possível se perguntar no João Batista Freire, e lógico, omitindo o que está na aula anterior. Eu não ia ficar repetindo aquelas coisas todas, mas eu já falei, Educação de Corpo Inteiro é um livro que cai muito, e você junta Educação de Corpo Inteiro como esse, Educação com Prática Corporal, e você tem um trabalho mais estruturado do João Batista Freire em relação à educação física escolar. Valeu? Obrigado, um abraço para vocês, até a próxima aula.